Atenção, mamães e papais. Quando deve ser a primeira visita da criança ao ortodontista? Muitos papais e mamães ficam esperando a criança fazer toda a troca dos dentes para ir então levar ao ortodontista. Mas isso está completamente errado. Por quê? A criança começa a troca dos dentes a partir de entre 5 e 6 anos, normalmente, né? Nesta idade é a melhor idade para levar a criança ao ortodontista. Por quê? Porque serão solicitados exames radiográficos, né? Normalmente, pelo menos uma panorâmica a gente solicita nessa idade. E na panorâmica a gente consegue ver se todos os dentes permanentes estão se formando, se estão no estágio correto de formação, se a criança tem todos os dentes permanentes se formando, né? É relativamente comum a gente encontrar a não formação de alguns dentes, que a gente chama de agenesia, né? Então, o incisivo lateral superior ou premolar inferior é relativamente comum a gente encontrar. A ausência do germe em formação. É muito comum também que um dente de leite caia e quando nasce o permanente, que é maior, acabe fazendo com que outro dente de leite caia e a gente fique com falta de espaço para os dentes permanentes, né? Então a criança 6, 7 anos, que tem o rosto pequenininho, começa a receber a troca dos dentes com os dentes bem maiores, né? Muitas vezes os centrais superiores vem aquele dente enorme e não tem espaço para esses dentes, né? Então, é muito importante que quando começar o momento das trocas dos dentes, a gente tenha uma avaliação com o ortodontista da criança, porque muitas vezes a gente precisa já abrir espaço para esses dentes permanentes entrarem, né? Eu sempre brinco com os pacientes, com os pais, que o importante é que o dente venha, mesmo que ele venha mal posicionado, mas a gente não pode deixar nenhum dente ficar incluso, ficar preso por falta de espaço, porque lá na frente o tratamento fica bem mais complexo, né? A gente precisa tracionar algum dente que ficou incluso. Por quê? Porque não houve uma avaliação nessa fase da infância, já prevendo a falta de espaço e já começando um tratamento precoce para a gente impedir um problema grave lá na frente, né? Ou uma mordida cruzada lá no fundo, né? Os dentes de baixo estarem mais largos, a parte inferior do que a parte superior. Eu sempre faço uma analogia muito fácil de entender, que é que a boca funciona como uma caixa de sapato, em que a gente tem a parte de baixo como a caixa e a parte de cima como a tampa, e a tampa tem que ser maior do que a caixa na volta inteira, né? Então a gente encontra muita mordida cruzada de um lado ou dos dois lados nas crianças, às vezes mordida cruzada na frente, mordida aberta, que foi por causa de algum hábito como chupeta ou a sucção do dedo, né? Então assim, ou às vezes um dente só é cruzado, né? Então tem muitas condições que precisam ser tratadas já a partir dos 6 anos de idade, né? Para a gente não deixar que isso fique muito complexo lá na frente e aí sim fique um tratamento longo que envolva cirurgia, né? Então não é porque a dentição está começando a trocar que a gente não tem que dar importância para isso, muito pelo contrário. Né? Então, o melhor momento para a primeira consulta ao ortodontista é entre 5 e 6 anos de idade. Tá bom? Beijo!